Eu quero que vocês assistam essa chamada aqui. Amanhã, em Linha Direta, 2 histórias reais, 2 casos sem solução. O desaparecido, o estranho mistério que envolve o economista Ricardo Ligeiro, que saiu de casa para nunca mais voltar. O que aconteceu com Regiane? O trágico desaparecimento de uma menina de 5 anos, a mobilização da polícia, a esperança dos pais. Essa é uma chamada do programa policial Linha Direta da Globo. No caso, uma chamada que foi ao ar no ano de estreia do programa, em 1990. A chamada destaca 2 casos de pessoas desaparecidas que foram abordados nesse episódio em específico. O primeiro fala de um economista chamado Ricardo Ligeiro, que, segundo a própria chamada, apenas saiu de casa para nunca mais voltar. E o outro caso se trata do desaparecimento de uma garota de 5 anos chamada Regiane. Esse caso também não é dado muitas informações dentro da chamada. Na verdade, os 2 casos são bem obscuros e, pelo menos a partir das pesquisas que eu fiz, não possuem nenhuma informação na internet. Pesquisar sobre esses casos a partir da pouca informação que temos também não ajuda. Logo, não é possível saber se essas pessoas foram encontradas ou se seus casos permanecem um grande mistério. Uma solução para esse problema seria assistir o tal episódio que foi anunciado nessa chamada. Só que aí nos deparamos com outro problema. Muitos episódios dessa fase inicial do Linha Direta são extremamente raros. Na verdade, grande parte do programa, incluindo esse episódio, se tratam de uma lost media. Logo, esses casos que passaram na televisão há 36 anos atrás, hoje são apenas uma peça de mídia obscura e sem respostas claras. Esses são exemplos do que eu gosto de chamar de fantasmas da televisão. Pessoas que, apesar de terem aparecido na TV, são bem misteriosas. E eu achei que seria interessante explorar casos semelhantes nesse vídeo. Então, vamos a ele. Um dos fenômenos mais estranhos e assustadores da história da TV são as ditas intrusões de canais. Elas acontecem quando uma pessoa ou um grupo de pessoas consegue sequestrar um sinal de um canal e transmitir o que eles quiserem no lugar. Muitos dos responsáveis por essas intrusões de canais na história nunca foram pegos, logo eles também nunca foram identificados. Esse é o caso da invasão de canal mais comentada de todas, a que ficou conhecida como o incidente Max Headroom. O incidente se trata de uma invasão de 2 canais de Chicago que ocorreram no dia 22 de novembro de 1987. Nas invasões, o sinal dos canais foi sequestrado e trocado para vídeos onde o indivíduo aparecia com a máscara do personagem Max Headroom, um personagem popular na TV nos anos 80. Na primeira invasão que aconteceu no canal WGN-TV, os invasores não conseguiram transmitir o vídeo com áudio esse que hoje está perdido. Já na segunda invasão que ocorreu no canal WTTW, que interrompeu a transmissão de um episódio de Doctor Who, o vídeo deles passou normalmente, com um indivíduo vestido de Max Headroom fazendo uma imitação do personagem e xingando pessoas da mídia antes do sinal ser recuperado pelo canal e os invasores desaparecerem. He's a freaking nerd. I think I'm gonna check Swarovski. Freaking nerd. Oh, Jesus. Yeah. That's the way. Your love is fading. Apesar de investigações terem sido feitas na época e anos de especulações na internet, ninguém envolvido no incidente jamais foi identificado e punido de alguma forma. Acredita-se que pelo menos 3 pessoas estariam envolvidas no incidente Max Headroom, incluindo o indivíduo que aparece mascarado nas invasões, a pessoa que manipula a câmera e o que parece ser uma mulher que aparece no final da segunda invasão, fazendo coisas bem inapropriadas com o indivíduo mascarado.
mas é teorizado que quem quer que estivesse por trás do incidente teria conhecimento em engenharia de televisão, satélites e noções de radioamadorismo. Conhecimentos esses que eles usaram para invadir os canais, podendo até ser alguém de dentro de uma das emissoras ou com acesso a elas, incluindo um possível ex-funcionário de uma das emissoras. Até mesmo, em um certo momento, o artista Eric Fournier foi levantado como um possível suspeito. Ele é mais conhecido pela sua personagem Shai St. John, que ficou popular durante os anos 2000 na internet por ser uma daquelas mídias estranhas que você podia se deparar enquanto navegava no YouTube na época. Fournier tinha aproximadamente 19 anos em 1987, o ano em que aconteceu o incidente, e também frequentava a cena punk do meio oeste americano, ali pela região de Chicago. Porém, a ligação de Fournier com o caso vem muito mais da estética de seus trabalhos, que tem semelhanças com o que vemos no incidente Max Headroom, não existindo muitas evidências que ele teria conhecimento técnico para fazer aquela invasão. Logo, essa possibilidade é considerada fraca, e a identidade dos envolvidos no incidente Max Headroom possivelmente será um mistério que nunca será solucionado. Seguindo em frente, outra, entre aspas, invasão de um canal de televisão que envolve pessoas misteriosas aconteceu com um canal lá da capital Washington, o WJLA-TV, um afiliado local da ABC, em 13 de julho de 2007. No dia, o canal estava transmitindo o Good Morning Washington pela manhã, quando, de repente, o sinal é substituído por uma imagem estática que se tratava de uma foto de um casal qualquer que entrou no ar às 5 da manhã e permaneceu lá ocupando o sinal do canal até às 7 da manhã, ficando cerca de 2 horas no ar. Essa substituição repentina do sinal afetou apenas a transmissão digital do canal. A transmissão analógica não foi afetada. Inicialmente, as pessoas especularam que de fato aquilo se tratava de uma intrusão de canal em que o invasor colocou a foto do casal lá no lugar do programa. Mas esse não é o caso. O incidente ocorreu por causa de um erro da própria emissora. A imagem, segundo a própria WJLA-TV, se tratava de uma foto que aparecia em uma chamada do programa da Oprah, que também passava no canal. Essa chamada em específico nunca foi identificada, assim como a identidade do casal da foto, que também nunca foi descoberta. Nem os próprios funcionários da emissora sabiam identificar esse casal na foto. Na verdade, existe apenas uma única imagem desse incidente, justamente uma foto da TV mostrando a foto do casal que ficou sendo transmitida no canal por 2 horas. Nenhuma gravação em si do erro está disponível na internet. Um fato curioso é que por muito tempo nem mesmo essa imagem do casal estava disponível. E histórias sobre a tal invasão do canal WJLA-TV corriam pela internet. Inclusive, falava-se que a imagem que apareceu na TV naquele dia era na verdade essa, mostrando 2 rostos humanos aparentemente tirados de modelos 3D. Porém, obviamente, esse não era o caso. Essa imagem saiu na verdade de um popular ARG chamado Wyoming Incident, uma suposta invasão de canal que aconteceu no estado americano de Wyoming e teria, segundo a história do ARG, feito todos que assistiram essa intrusão terem fortes dores de cabeça e até ficado doentes. Durante os anos 80 até meados dos anos 2000, o canal de TV mexicano Canal 5, que era operado pela Televisa, aquela mesma do Chaves, possuía um segmento que era passado durante os comerciais, chamado Ao Servicio de la Comunidad. Esse segmento mostrava pequenas vinhetas com fotografias de pessoas desaparecidas, enquanto o locutor Mequiade Sánchez Orozco apresentava os dados disponíveis sobre aquelas pessoas para que os espectadores auxiliassem em suas buscas. Al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Esteban Mendoza Juárez, de 24 años, se ignora su paradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez.
As vinhetas ficaram especialmente marcadas na memória dos mexicanos, afinal o Canal 5 era conhecido pela sua programação infantil, incluindo desenhos, e essas vinhetas apareciam durante os intervalos desses programas, criando um contraste bem desconfortável. Existem algumas vinhetas do Al Servicio de la Comunidad disponível na internet, e existe um em específico que chamou bastante atenção, o que mostrava uma mulher desaparecida chamada Selene Delgado López. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Esse anúncio em específico possuía uma imagem em preto e branco de uma jovem olhando diretamente para a câmera. A baixa qualidade da gravação, a expressão imóvel e a falta de detalhes fizeram com que o rosto parecesse estranhamente artificial. Embora existam especulações sobre quando Selene teria desaparecido, a própria gravação conhecida não menciona o ano, somente diz que ela desapareceu no dia 22 de abril, com ela tendo desaparecido no bairro de Álvaro Obregón, na cidade do México. Mas além disso, existe muita pouca informação confiável sobre o caso de Selene Delgado disponível. Mesmo com a popularidade no caso na internet, nunca foi encontrado familiares dela ou novas fotografias. Apesar de não saber o ano exato dessa gravação, com base na logo usada no canal e informações dos outros casos apresentados, especula-se que essa gravação seja de 2001, ano em que possivelmente a Selene Delgado também tenha desaparecido. Além disso, várias lendas surgiram em torno dessa aparição de Selene Delgado nessas vinhetas, como rumores que falavam que a transmissão apresentava falhas, travava ou mudava para estática sempre que a imagem dela aparecia, levantando a ideia de que seu caso estava de alguma forma ligado ao sobrenatural. Outra teoria popular afirma que a imagem não seria uma foto genuína de Selene Delgado, mas na verdade uma composição produzida com partes de diferentes rostos. Outros alegaram também que a foto teria sido gerada por inteligência artificial, mas isso não é possível, afinal a transmissão realmente parece ser lá do início dos anos 2000. Quando o caso se popularizou na internet, também apareceram vídeos nos quais a transmissão trava, mostra as mensagens ameaçadoras ou muda para um rosto monstruoso, conectando com aquela ideia sobrenatural por trás do caso, mas essas são recriações modernas, meio analog horror da vida. Existe esse rosto que é frequentemente associado ao caso de Selene Delgado, que seria uma outra foto dela. Apesar da associação com o caso, esse rosto não tem nada a ver com a Selene Delgado. Ele é, na verdade, um retrato policial do assassino em série americano Derek Todd Lee, um homem que matou 7 mulheres no estado de Louisiana entre 1998 a 2003 e que morreu em 2016 após passar 12 anos no corredor da morte. E em 2020, o nome de Selene Delgado López voltou a viralizar quando usuários encontraram um perfil no Facebook chamado justamente Selene Delgado López. Surgiu o boato de que ela aparecia automaticamente na lista de amigos de todas as pessoas e não podia ser removida, sendo um perfil amaldiçoado do Facebook. Apesar disso, esse caso do perfil era fácil de explicar. O que acontecia era que, na verdade, o perfil havia desativado o botão de solicitação de amizade. Assim, ele aparecia somente a opção de enviar mensagem, assim como aparece quando você é amigo de uma pessoa no Facebook, fazendo alguns usuários pensarem que eles já eram amigos da conta. Porém, uma busca dentro da própria lista de contatos mostrava que ela não estava adicionada. Essa Selene Delgado, dona desse perfil no Facebook, não tem relações nenhuma com a suposta Selene Delgado López desaparecida. Ela mesmo teria declarado nunca ter desaparecido e pediu para que parasse de associá-la à vinheta. Logo, o caso de Selene Delgado López, pelo menos publicamente, ainda permanece sem solução, com a gente não sabendo quem ela era e se ela realmente estava desaparecida e se ela foi encontrada em algum momento. Mas o mistério não termina por aqui, já que na mesma gravação do Al Servicio de la Comunidad, em que Selene Delgado aparece, temos outra figura bem estranha e também com poucas informações, no caso, o Manuel Rosas. Manuel Rosas Andrade, de 24 años, se extravió el 1 de enero del año 1996
en Tehuacán, Puebla. Segundo a narração no seu segmento, Manuel Rosas Andrade havia desaparecido em 1º de janeiro de 1996, na cidade de Tehuacán, no estado de Puebla, quando ele tinha 24 anos. No seu segmento, a foto usada para identificar Manuel Rosas também chamou a atenção, já que é uma foto em uma péssima qualidade que mostra apenas seus olhos e seu cabelo. Não é uma foto muito boa para identificar uma pessoa desaparecida. Assim como no caso de Selene, Manuel Rosas recebeu poucos detalhes quando comparado a outros casos mencionados no vídeo. E essa sua fotografia era provavelmente a única que eles tinham para usar. Logo uma que estava extremamente borrada e que provavelmente foi fotocopiada várias vezes para ser incluída no segmento. Se a gravação foi realmente transmitida em 2001, Manuel já estaria desaparecido havia aproximadamente 5 anos. Algumas pessoas dizem que a fotografia parece retratar na verdade uma criança ou uma adolescente, não um homem de 24 anos. Mas isso não pode ser determinado com segurança. Apesar do caso da Selena Delgado Lopes ser conhecida há bastante tempo na internet, o caso de Manuel Rosas começou a ser comentado apenas lá para 2020 mais ou menos. E esse caso também parece não ter sido solucionado, ou pelo menos a resolução do caso, se ela existe, não foi divulgada. Existem também outros casos com fotos meio estranhas em uma outra gravação recuperada do Ao Serviço da Comunidade, que tem casos como o do Christian Chances, que mostra uma pessoa aparentemente de barba, mesmo a narração dizendo que ele tinha 11 anos de idade. E também o caso de José Engel Garcia, de 16 anos, que é representada apenas por um retrato policial. Os dois casos também não têm muitas informações fora dessas vinhetas. Um caso bastante semelhante à da Selene Delgado e também bem popular aconteceu também na TV de Chicago e se trata de outra pessoa desaparecida que apareceu na TV de uma forma bem enigmática, existindo muita pouca informação factual sobre o seu caso. Obviamente eu estou falando do caso da Joana Lopes, que coincidentemente tem o mesmo sobrenome da Selena Delgado Lopes. O caso aconteceu na madrugada de 14 de janeiro de 1989, quando a WMAQ-TV, afiliada da NBC em Chicago, encerrou sua programação. Depois de passar o hino dos Estados Unidos e o encerramento formal da emissora, apareceu inesperadamente uma foto de uma garota com um texto escrito Missing, ou desaparecida, seguido do nome Joana Lopes e um número de telefone. Nenhuma narração acompanhava a imagem e é dito que ela ficou no ar por bastante tempo. Uma das coisas que faz esse caso ser meio bizarro, assim como nos casos anteriores, é a fotografia usada para identificar a tal Joana Lopes. Ela também não faz muito bem o seu trabalho, mas aparentemente parece que Joana tem um cabelo curto preto e está usando óculos, o que está ocultando seus olhos, dificultando ter uma visão melhor de sua aparência. Essa não foi a única vez que o pôster de desaparecida de Joana Lopes foi ao ar. Existem registros que sua imagem voltou a ser transmitida mais 3 vezes nos anos seguintes, no caso em 1990 e 2 vezes em 1991. O telefone que aparece na imagem, inclusive, pertencia à divisão juvenil do Departamento de Polícia de Chicago, o que indicava que Joana era uma menor de idade no momento do seu desaparecimento. Novamente, esse caso possui muitos paralelos com a da Selene Delgado. A imagem é meio estranha e existe pouca informação disponível sobre ela.
Procurar sobre desaparecimentos em Chicago envolvendo Joana Lopes por muito tempo não resultava em nada relacionado a esse caso. Isso levantou teorias como a que fala que Joana Lopes pode ter sido uma adolescente que fugiu de casa e foi encontrada pouco tempo depois, o nome na imagem pode estar incompleto ou escrito incorretamente, ou mesmo o canal pode ter continuado usando a imagem mesmo depois do caso ter sido resolvido. Com o aumento da popularidade do caso na internet, pessoas foram ligadas ao caso por usuários que buscavam solucioná-lo. Uma delas foi Rachel Lopes, uma mulher relativamente parecida com Joana que frequentou o colégio comunitário de West Chicago, também em 1989, mas essa tal Rachel já não é mais ligada ao caso. Existe uma outra possível identidade de Joana Lopes que foi anunciada a partir de um post no Reddit feito em 2022. Lá é dito que pesquisadores localizaram uma mulher chamada Joana Lopes, que aparentemente teria confirmado brevemente que fugiu de casa em 1989. Ela, porém, interrompeu o contato com esse usuário do Reddit antes que fosse possível verificar se ela realmente é a pessoa presente na tal imagem. A pessoa que fez esse post não deu detalhes sobre essa tal Joana Lopes, justamente para que pessoas não fossem atrás dessa mulher e a perturbassem. Com isso, o principal caminho para solucionar esse caso acabou não levando em nada. E bem recentemente, a própria polícia de Chicago foi contatada e confirmou que eles não possuem nenhum arquivo sobre o caso de Joana Lopes. Logo, essa sua aparição no canal de Chicago pode ser a única evidência de seu caso sobrevivente. Essa falta de documentos pode indicar na verdade que Joana foi encontrada rapidamente e seus documentos foram destruídos logo em seguida. Isso fortalece a ideia de que ela pode ter sido uma adolescente que fugiu de casa e foi encontrada pouco tempo depois. Essa na verdade é a hipótese mais aceita hoje em dia, e que liga com aquele caso da Joana Lopes que foi contatada por membros da investigação que foi mencionado anteriormente. O caso de Joana Lopes não foi o único que apareceu nesse formato após o encerramento na transmissão do WMAQ. Existem outros 2 anúncios de desaparecimento que estão disponíveis a partir de gravações preservadas na internet. O primeiro deles se trata da Tricia Kellett, que possui até uma informação adicional em sua imagem, no caso a data da última vez que ela foi vista, no dia 7 de maio de 1982. O caso de Tricia possui informações em outros lugares, sendo um caso de desaparecimento até que bem documentado. Apesar dela ter desaparecido ainda nos anos 80, infelizmente ela nunca foi encontrada. Se ela estiver viva hoje, ela teria 53 anos de idade. O outro anúncio recuperado, porém, está mais próximo da Joana Lopes, o caso da Yolanda Ivey. A fotografia usada para seu slide de desaparecimento também não é muito nítida, apesar da sua imagem ser mais clara do que a da Joana Lopes, e não existem informações sobre ela disponíveis além desse anúncio. O caso de Yolanda Ivey, na verdade, só foi descoberto agora em 2026, quando um canal de preservação televisiva do YouTube chamado Garbage Pail Flix VHS publicou uma gravação inédita do encerramento da WMAQ TV, aparentemente realizada em 1989. Essa gravação é a mesma que aparece a foto da Tricia Kellett, que aparentemente já tinha aparecido em outras gravações. Apesar de existir pouca informação sobre Yolanda disponível, existem pela internet obituários de outras mulheres chamadas Yolanda Ivey, que sua data de nascimento bate com o período em que esse anúncio foi ao ar. Porém, nenhum deles é de Chicago exatamente, com essas outras mulheres tendo vivido em outros estados. Logo, o caso de Yolanda Ivey também permanece como um mistério. Agora, para finalizar, temos um caso bem diferente, que não necessariamente está relacionado a uma pessoa misteriosa da TV, mas sim um caso de desaparecimento que ficou ainda mais misterioso e estranho após ser revivido por um programa de televisão anos depois do ocorrido. Esse caso nos leva até o Japão em 1994. Nesse ano, uma mulher chamada Mayumi Arashi tinha acabado de dar à luz a sua filha e ela e seu marido se mudaram temporariamente para a casa de seus pais para cuidar do bebê.
Mas no dia 2 de setembro de 94, segundo a sua irmã, a Yoko, Mayumi teria avisado a ela que iria sair de casa para visitar uma amiga da época da escola. O problema é que Mayumi, após supostamente sair para visitar sua amiga, nunca mais voltou para casa. A partir daí, muito do que sabemos do caso veio de relatos da sua irmã Yoko. Quando Yoko contatou a tal colega no dia seguinte, ela afirmou que não havia combinado encontro algum com Mayumi e que não a vira naquele dia. O pai de Mayumi também contou que a filha parecia inquieta pouco antes de sair. Com isso, Yoko foi até o quarto da irmã e encontrou um bilhete que, segundo ela, foi escrito pela própria Mayumi antes de desaparecer. Segundo Yoko, no bilhete, Mayumi teria escrito que ela queria continuar a ficar com a pessoa apenas referida como A, mas ela foi traída. Nesse bilhete, Mayumi também deixou um número de telefone que seria desse tal A. Yoko então ligou para o número e teve uma conversa com esse homem misterioso. E segundo ela, o homem teria falado algo bem bizarro. Ele confessou que se encontrou com Mayumi e afirmou que se Mayumi estivesse morta, ele deveria ir para a prisão, o que obviamente levantou suspeitas para esse homem que nunca teve a sua identidade revelada. Uma investigação foi feita pela polícia, mas nada foi encontrado, e Mayumi continuou desaparecida. Eles também não conseguiram encontrar evidências que incriminassem esse tal A. Com isso, Yoko, insatisfeita com a investigação, chegou até contratar uma agência particular para vigiar esse homem misterioso. E na madrugada de 9 de março de 1995, esses tais investigadores viram o homem entrar em uma área montanhosa carregando 2 garrafas de suco. Sim, uma coisa bem aleatória. A interpretação da família era que ele poderia estar visitando algum esconderijo ou o local onde Mayumi estivesse enterrada, e que uma das bebidas seria uma espécie de oferenda para ela. A polícia realizou buscas na região, mas não encontrou o corpo ou qualquer evidência relacionada ao desaparecimento. Após isso, o caso ficou sem ganhar a atenção da mídia por anos. Isso até 2011. Quando no dia 13 de outubro, a TV Asahi apresentou o caso no seu programa Super D Channel. No programa, Yoko foi entrevistada e recontou toda a história. Posteriormente, o pai de Mayumi também apareceu brevemente. Durante uma imagem muito rápida, onde o pai apareceu, de aproximadamente 1 segundo, os espectadores perceberam um papel colado em uma estante no fundo da casa, que tinha escrito a frase em tradução: "Não acredite em que Yoko diz", uma frase bem suspeita. O programa não comentou o papel, mas desde a transmissão dele, as pessoas comentam na internet sobre a mensagem, obviamente criando várias especulações. Não existem confirmações sobre quem escreveu essa mensagem e o que ela realmente significa. Ela está relacionada ao caso de alguma forma? Seria os próprios pais de Mayumi querendo passar uma mensagem aos espectadores, indicando que Yoko era suspeita? Talvez a real assassina da sua própria irmã, que nesses últimos anos criou um grande teatro para afastar as suspeitas dela? Essas foram algumas das hipóteses levantadas, mas nenhuma nunca foi comprovada, e o caso do desaparecimento de Mayumi Arashi permanece sem solução. Parece que ela simplesmente evaporou depois de sair de casa naquele dia. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas pessoas que podem ser consideradas fantasmas da televisão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.